Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Gustavo Massen. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Danilo. Olá a todos também. Espero que seja mais um momento de transmissão de algumas ideias filosóficas e que sejam úteis aos ouvintes. E aproveitando, é uma honra estar aqui na Semana da Filosofia, um momento especial para todos nós aqui de Nova Acrópole e certamente todos aqueles que sentem no seu coração a filosofia. Continuando, então, a nossa série de podcasts em virtude da 18ª edição da Semana Mundial da Filosofia, atividade que teve início no ano 2002, instituída pela Unesco, e a Nova Acrópole participa novamente dessa edição, cujo tema desse ano é Filosofia em Ação. E hoje vamos falar sobre o tema O que quero oferecer ao mundo. Naturalmente não vamos trazer aqui respostas absolutas e muito menos vamos esgotar o tema, longe disso. Nós vamos fazer como sempre fazemos, conversar, refletir e que cada um de nós consiga extrair ideias que sejam úteis, práticas e, portanto, aplicáveis em nossas vidas. Esse tema é muito relevante para o momento atual, Gustavo, porque muitas das vezes, devido ao excesso de informações, de ideias distorcidas sobre os valores, sobre as virtudes, sobre o nosso papel no mundo, muitas das vezes a gente se sente, enquanto indivíduo, isolados no mundo e inúteis do ponto de vista daquilo que a gente pode oferecer. Isso é uma grande mentira, porque todo ser humano tem um potencial muito grande dentro de si próprio e a gente precisa compreender isso para viver melhor em função desse entendimento. Então, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você começasse falando dessa ideia do que nós podemos oferecer para o mundo, porque todo mundo tem algo a contribuir, não só para si próprio enquanto ser humano, mas para a sociedade, para o mundo, enfim. Eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre essa ideia. Bom, Danilo, com relação a oferecer, né, e pensando até no tema aqui e como desenvolvê-lo e como a gente poderia trazer aqui questões interessantes para as pessoas refletirem, quando a gente oferece algo, bom, primeiro é que a gente tem que ter esse algo, né, precisa tê-lo. A gente não pode oferecer algo que não temos, né? E para ter isso, é preciso que a gente tenha consciente ou consciência desse algo. Senão a gente não tem como transmitir, não tem como passar adiante, não tem como oferecer, como dar. E isso é uma primeira questão, né? O que eu tenho para oferecer, né? Qual é esse algo que eu tenho para transmitir, né? E eu vou trazer um pouquinho também a ideia da transmissão e depois já me explico melhor, porque o oferecer tem a ver com um desprendimento, né? Eu tenho algo, eu transmito, eu passo para outro, seja o que for, sem ter a intenção necessariamente de ter algo em troca, né? Ou seja, de eu receber algo, né? Ainda que isso vá acontecer naturalmente no mundo, né? A gente oferece algo, seja uma ajuda, seja algo que as pessoas estão precisando, seja uma palavra, seja um sentimento, seja até mesmo um pensamento, ou como a gente está falando nessa Semana da Filosofia, uma ação concreta, né? Independente disso, quando a gente oferece, algo sempre vai retornar, mas aqui eu quero trazer justamente uma transmissão, um oferecimento sem querer algo em troca necessariamente, mas simplesmente por uma necessidade que a gente encontra dentro de nós mesmos de passar adiante algo, por perceber uma necessidade, seja de um ser humano, seja de um animal, seja de uma árvore, seja do planeta, enfim, é trazer um pouco dessa ideia, né? Porque quando a gente se pergunta o que eu quero oferecer para o mundo, como você bem colocou a pergunta, Danilo, a primeira pergunta, até antes dessa, é por que eu quero oferecer? Qual é o motivo que leva o ser humano a oferecer,
né? A querer dar algo, transmitir algo. Quando a gente volta para si mesmo e se faz essa pergunta, talvez cada um aí na sua casa ou no lugar onde esteja ouvindo vá colocar os seus motivos quando tem oportunidade de oferecer algo. Mas filosoficamente a gente pode colocar alguns pontos que têm relação com o que a gente chama de valores, né? De valores humanos, do que os romanos, por exemplo, chamavam de virtudes, né? A virtude, e os gregos chamavam de arete, a excelência da alma, e virtude como força da alma. Quando a gente tem esses valores presentes em nós, a gente tem que ter noção que o porquê de oferecer tem a ver com um ímpeto natural. A gente quer fazer isso porque é natural passar esses valores adiante. Eu não consigo imaginar, por exemplo, a gente desenvolver o valor ou a virtude da generosidade sem pensar que eu estou transmitindo para alguém, né? Eu tenho que ter o outro para que eu possa transmitir, né? Valores até maiores como a beleza, a justiça, a verdade, todos esses valores, até talvez mais abstratos para nós, né, que são até mais difíceis mesmo de definir, de enxergar, até mesmo esses a gente não consegue isentar de uma ação, de um movimento que vá daquele que quer transmitir, quer oferecer, para aquele que necessita ou precisa desse oferecimento, né? Dessa dação. Então, quando a gente fala do porquê, tem a ver com uma vontade, que não necessariamente nós explicamos, até mesmo racionalmente, mas que no decorrer do processo, quando essa vontade se manifesta, nós podemos entender as razões pelas quais isso foi feito, isso foi transmitido, isso foi oferecido. Então, o porquê oferecer é uma pergunta que pode movimentar todo o processo da ação quando a gente quer oferecer algo para o mundo. É importante que a gente sempre se pergunte o porquê queremos oferecer, né? Ou o porquê do oferecer. Isso é uma questão profunda e que não tem uma resposta fixa, mas é um movimento necessário, né, Danilo? Então, o que eu poderia trazer aqui inicialmente é isso, porque cada pessoa, cada um, quando tem algo a oferecer e quando oferece, vai percebendo as razões, vai entendendo as suas próprias razões. E na filosofia a gente aprende que tem relação com os valores humanos e com essas mesmas virtudes. Quando a gente lê o Bhagavad Gita, Gustavo, eu me lembro dessa obra porque a sua fala me remete muito a uma reflexão que eu vou pedir para que você fale sobre ela. Nós temos a ideia de que temos que lutar contra os outros. E o Bhagavad Gita, que é uma obra que nós falamos sempre nos cursos em Nova Acrópole, justamente por ser uma obra atemporal que fala da luta interior. Ela nos ensina a como conhecer-nos a nós próprios e fazer com que prevaleça em nós mesmos o nosso melhor. E o Krishna ensina para o Arjuna a ideia da reta ação, que é algo complexo. Isso vai de encontro ao que Kant ensina também, essa ideia de que nós temos que fazer algo sem desejo de recompensa. E isso não é fácil. Quando a gente faz um trabalho voluntário, seja em Nova Acrópole, seja em qualquer lugar, a gente às vezes espera um reconhecimento, um aplauso. E se isso não vem, a gente pode vir a esmorecer. Eu gostaria que você falasse sobre isso, Gustavo, porque a gente precisa saber oferecer e saber por que temos que oferecer aquilo que nós temos de melhor. E para fazer isso, a gente tem que, indubitavelmente, se conhecer para que a gente ofereça de coração o que nós temos de melhor. E isso faz com que a gente exercite a generosidade. Fazer algo de coração implica em liberdade, porque isso faz com que a gente haja sem esperar nada em troca. E é lógico que essa conquista não se dá da noite para o dia, não é algo fácil, óbvio,
Porém, há que treinar-se para que a gente chegue a esse ponto. E eu gostaria que você falasse sobre isso, porque a gente acaba ficando livre do fruto da ação, como também ensina o Buda. Enfim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Gustavo, porque é sumamente importante que a gente tenha essas ideias em mente para nos aproximarmos daquilo que nós temos de melhor, oferecendo as coisas com inteligência, com uma capacidade maior de generosidade, que é uma virtude que nós precisamos compreendê-la também de uma outra forma. Portanto, gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas ideias. Você lembrou do Bhagavad Gita, Danilo, e eu lembrei de Siddhartha Gautama, o Buda, né? Que ele fala, que é o grande mestre que fala sobre a dor, né? Ele fala da dor como a causa da dor como apego, né? Quando a gente se prende a algo, né? E quando a gente oferece algo querendo a troca, querendo, como você falou, o aplauso, querendo o elogio, é uma forma de prendimento, né? A gente está se prendendo a algo externo, né? Que não depende de nós. Não depende de nós que sejamos aplaudidos, não depende de nós que sejamos elogiados. Isso é um resultado que pode vir ou não, né? Dependendo do que a gente tem a oferecer generosamente ou não. Então, quando a gente se conecta com essa ideia, a gente começa a pensar que o fato de a gente oferecer algo para o mundo, e vem novamente o porquê oferecer, não pode estar preso um resultado, ou seja, um retorno que a gente vai ter. Porém, a gente sabe que vai ter resultado e é natural que nós tenhamos alguma expectativa com relação a algum resultado. Por exemplo, se eu, como você falou aí, eu vou fazer doações para as pessoas na rua que estão precisando de comida, o resultado que eu espero é que elas se sintam bem com isso, né? Que isso seja bom para elas, pelo menos, né? Que sei lá, talvez eu espere até um sorriso delas, quem sabe. Mas pode ser que uma delas não queira, que ela não tenha essa pretensão, que ela até rejeite a tua ação, né? Mas e aí, o que eu faço? Simplesmente, essa é a reflexão, né? Se eu estou oferecendo e a pessoa não quer, isso é uma decisão dela, isso não depende de mim, né? E a gente pode também referenciar os estoicos aqui, né? Se a gente generosamente oferece algo, oferece um valor nosso, oferece um tempo, oferece algo que nós temos, seja material ou imaterial, é nós que estamos transmitindo, estamos passando adiante. Mas o resultado, ou seja, o outro lado, como isso vai reverberar, não é do nosso domínio, né? E justamente por isso é que talvez o Buda nos ensina sobre isso, né? E também tem a ver um pouco com, já que a gente está falando de um dos valores aí, que é a generosidade, né? A generosidade, dentro do conceito, né, ela tem uma relação muito mais com gerar vida do que simplesmente dar, né? E gerar vida significa que eu preciso de um esforço, né? Eu preciso de um movimento, e no nosso caso, como seres humanos, um movimento interno. E imaginando a generosidade mais como um rio que tem o seu leito sempre abundante em água e como um fluxo que nunca para, do que necessariamente um copo que eu esvazio, né? Um copo d'água que eu esvazio e dou o que tem dentro dele, né? Então é como se o próprio fluxo de vida passasse por mim, né? Então, não necessariamente esse fluxo de vida é meu como posse, mas passa através de mim e eu devolvo. É como que se eu transmitisse, eu deixasse passar por mim e continuasse. Então, quando eu ofereço algo para o mundo, é como se eu desse continuidade a um fluxo de energia que vem da própria natureza e que vem do meu próprio interior e é algo abundante, né? Não é algo
que se termina, né? Porém, claro, para a gente chegar nesse ponto, nós precisamos refletir bastante e na prática, na experiência, na própria ação, e compreendendo isso, quais são as nossas motivações ao oferecer algo, né? Quais são os nossos motores? E aí a dica do Bhagavad Gita, ela é muito valiosa, né? É sem apego ao fruto, ou seja, o meu motivo tem que estar desconectado do resultado. Ainda que vai ter, ou vá ter resultado, porque tudo tem um resultado, né? No movimento da vida, nos ciclos da vida, tudo tem um resultado. Cada ação minha, como a gente aprende na lei hindu do karma, cada ação tem uma reação, ou seja, cada ação que eu cometa vai ter um resultado próprio, né? E é por aí, mais ou menos, Danilo, que a gente pode começar a entender um pouco essa ação de oferecimento, de dação e de generosidade, né? Sem dúvida, Gustavo. Inclusive, quando a gente entende um pouco mais do que o Immanuel Kant nos ensina sobre essa ideia da retação, traduzida para as suas palavras, em suma, ele nos ensina que a gente acaba ficando mais livre. A liberdade consiste em que a nossa ação, quando ela é internamente correta e moral, ou seja, quando o motor da nossa ação, como ele nos ensina em linhas gerais, está coerente com os princípios mais elevados da moral, a gente está fazendo algo de bom pela humanidade, por nós próprios e pela humanidade. E naturalmente que a gente não vai esperar tanto assim os aplausos. É lógico que a gente às vezes espera, pelo menos que não nos critiquem, mas ainda assim, se a gente está com a consciência limpa e cientes do que estamos fazendo de fato, com bondade, com valor, com justiça, em alguma medida, a gente não vai ficar esperando tanto o aplauso ou sofrendo tanto pela crítica. Nem uma coisa e nem outra. E tem uma questão importante, Gustavo, quando a gente entende esse processo de oferecer, a gente precisa aprender a como oferecer. Devemos saber como oferecer, de maneira inteligente. Exemplo, se uma pessoa está passando mal e eu não estudei medicina, eu não posso oferecer qualquer remédio para ela ou algo que possa fazer mal para ela ou piorá-la. Então, é interessante que eu tenha um conhecimento, que eu tenha ciência daquilo que eu vou fazer. A mesma coisa quando eu vou dar conselhos para alguém, eu tenho que ter uma vivência moral, uma experiência profunda ou mais profunda do que a pessoa que me pede ajuda, para que eu a oriente de maneira correta. E isso me remete ao filme O Império Contra-Ataca, onde o Luke Skywalker está aprendendo com o Mestre Yoda, e cabe uma ressalva, o Mestre Yoda, com uma sabedoria muito grande, ele ensina, mas ele não manipula aquilo que o Luke deve decidir. E assim nós aprendemos com todos os grandes mestres da humanidade, essa relação ela é muito saudável e muito natural, como nos ensina o Yoda no filme. Fato é que o Luke apanha muito do Darth Vader, porque ele não terminou o seu treinamento, achou que poderia ajudar os seus amigos, mas a coisa não acontece assim. Na prática, nós devemos saber como oferecer. Gustavo, eu gostaria que você falasse quais são os principais elementos nesse sentido para que a gente saiba, de maneira inteligente, como oferecer. Bom, Danilo, você bem trouxe aí uma questão importante, talvez a mais difícil, porque entra no específico, né? No cotidiano, nas situações, né, da vida, e que nem sempre são fáceis da gente perceber, né? Porque quando a gente tem essa vontade de oferecer algo para o mundo e se pergunta, mas o que eu quero oferecer para o mundo, tem a ver também com o como, né? Como eu posso oferecer? Porque muitas vezes, como você bem falou, né? O Luke Skywalker, ele tinha essa vontade de ajudar, mas ele não tinha capacidade ainda. Ele não estava pronto para a ajuda necessária. E se dar conta disso é algo muito importante, né? Eu entender o que é necessário e o que está ao meu alcance. Então, Danilo, esses dois pontos poderiam ser dois pilares que a gente pode utilizar, duas colunas que a gente pode utilizar para sustentar e otimizar, obviamente, as nossas ações que a gente quer oferecer para o mundo. Então, quando a gente percebe a necessidade, é claro que quando a gente vê uma necessidade, às vezes a gente quer atender de imediato, a gente quer fazer logo, por uma ansiedade, pela urgência, né? Ou por ver talvez o sofrimento de de outra pessoa. Enfim, a gente quer fazer algo. E aí pelo impulso,
a gente acaba indo e faz, né? Não necessariamente é a melhor ação. Bom, é melhor fazer do que não fazer, sem dúvida. Mas a gente sempre pode estar com a atenção, e aí está um outro valor importante que eu gostaria de destacar, outra virtude importante, que é a virtude da atenção. Se a gente está atento ao que acontece ao nosso redor, o que é possível da gente fazer, é mais fácil de a gente perceber quais são as necessidades, o que é necessário naquele momento, naquele lugar. Ou isso a curto prazo, ou a médio e longo prazo também, quando a gente pode desenvolver algo em nós para ser possível que a gente possa ajudar melhor, possa aportar melhor com alguma coisa, né? E seja o que for, né? Então, perceber a necessidade de estar atento ao que acontece ao nosso redor é algo muito importante. Outra coisa importante é que a gente também, apesar de a gente achar que a nossa energia também é infinita, mas nós como seres humanos, que temos uma personalidade, nós temos matéria, a nossa energia ela acaba, né? Ela tende a acabar. E se a gente não regula bem essa energia, também nós não seremos eficazes ao oferecer algo, né? A gente vai oferecer, ou vai oferecer com exagero, ou seja, vai fazer demais e não vai sustentar ao longo do tempo, né? E muitas coisas exigem que a gente sustente ao longo do tempo, né? Não basta só a gente fazer uma vez, mas tem que fazer sempre. E tem coisas que a gente precisa ter iniciativa e colocar adiante também. Isso implica um ritmo, né? Que é um outro valor importante também, que a gente pode colocar aqui, que tem a ver com esse fluxo de energia que a gente vai regulando, né? Não é dosar, eu vou economizar, né? Isso aqui eu vou devagar porque eu não quero gastar. Não é tanto nesse sentido, mas é uma regulação, ou seja, é uma energia contínua, não picos, né? Não soltar picos de energia e de repente ficar, 2 semanas sem fazer nada, mas é uma continuidade. Um outro aspecto também interessante aqui que a gente poderia colocar é o aspecto de que quando a gente oferece algo, a gente também é responsável pelo aquilo que a gente oferece e na qualidade que nós oferecemos, né? Então também eu colocaria aqui um valor importante no como oferecer, que é a responsabilidade. Eu sou responsável por aquilo que eu ofereço. Poxa, Gustavo, mas eu estou me desprendendo disso. Por que eu sou responsável? É porque a ação, ela veio de você. E por isso você responde, né? Lembrando do karma, né? Ação e reação. A gente oferece e, consequentemente, nós somos responsáveis por aquilo que oferecemos. Um outro ponto sobre a responsabilidade é que a gente naturalmente também se sente assim, porque a gente quer que quando transmitimos algo, quando oferecemos algo para o mundo, esse algo seja útil, seja bom, que seja bem aceito também. E isso implica da gente acompanhar aquilo que a gente está oferecendo, ou seja, eu entender se aquilo está sendo bem assimilado, se está sendo bem aplicado, se está sendo bem utilizado, né? Claro, volto à questão do apego, que a gente falava antes. É um pouco diferente de se apegar, porque no apego eu estou querendo receber algo em troca, né? Eu estou querendo receber o reconhecimento. E no caso da responsabilidade, eu estou assumindo um compromisso com aquilo que eu estou transmitindo, que eu estou oferecendo. Então esse também é um outro ponto que é importante, Danilo. E um outro ponto também, talvez que coroa isso, é uma clareza, né? É uma clareza que é um valor que a gente poderia associar até à mente, né? Onde a gente, sempre que vai oferecer algo, vem através de uma ideia, de um modelo. Filosoficamente, a gente tenta conectar sempre a modelos que norteiam a nossa vida, grandiosos ou não tão grandiosos, mas que nos conectam com as pessoas, que nos conectam com a natureza, que nos conectam com o mundo, né? Então, a clareza tem a ver com eu ver
a necessidade sem dúvidas, né? Sem a dúvida de que, será que é isso que eu devo fazer? Ou será que é por aí que eu devo ajudar? Ou será que eu tenho que levantar da cadeira e fazer aquela coisa que eu sempre quis fazer? É ver isso sem ter esse viés de dúvida, né? É limpar as dúvidas. As dúvidas são naturais, elas acontecem, mas aos poucos a gente vai limpando e vai vendo que é possível fazer, que é possível transmitir, que é possível desenvolver e construir, né? Seja o que a gente queira construir. Agora, uma coisa que é necessária, para além de tudo isso, que talvez seja uma grande dica vinda de todos os grandes mestres da humanidade, dos grandes sábios, filósofos, né? Que aquilo que a gente tem a oferecer, né? O que eu quero oferecer para o mundo seja bom, né? É claro que a gente pode entrar no relativismo aí e achar que, mas o que é bom para mim não é bom para você. E aí você citou Kant e foi muito oportuno, porque Kant é um filósofo que vai nos ensinar justamente sobre isso. Porque o bom, o bem, ou como ele mesmo falava, a boa vontade, ela vem de eu entender que a ação que eu quero empreender, ela é boa não só para mim, mas para todos. E esse entendimento ele é fundamental, difícil com certeza, mas fundamental. Então quando a gente vai empreender uma ação que a gente quer oferecer, a gente tem que entender se essa ação, como ele mesmo diria, pode se converter numa máxima universal, ou seja, que pode ser bom para todos, né? E isso vai ao encontro da necessidade de a gente entender dentro de nós o que já possuímos de bom, o que já temos de bom e o que é necessário desenvolver e que ainda não temos desenvolvido e que ainda não é um canal desse bom, desse bem, né? E aí a gente volta novamente às virtudes e valores. Porque nem todas as virtudes e valores nós temos desenvolvidos. Mas é bem entendido pela filosofia e por todos esses grandes sábios que também nos ensinam sobre isso, que as virtudes e valores estão em potencial. Ou seja, o potencial está ali, né? O potencial humano está ali. É só uma questão de nós começarmos a tirar os véus que envolvem esses potenciais e efetivamente se compromissar em desenvolver isso. E aí a gente pode enfrentar o nosso Darth Vader, né, Danilo? E aí a gente pode enfrentar as nossas adversidades, né, os nossos lados obscuros, e aí o que a gente vai oferecer vai ser cada vez melhor. Vai ser cada vez mais profundo, cada vez melhor, cada vez mais preciso na necessidade, e vamos construindo cada vez um círculo virtuoso de ações e que vai nos tornar mais capazes. E isso vai trazendo, né, toda uma massa crítica de transformação real. É um pouquinho de esforço de cada um, de oferecimento, de ação, de transmissão, que vai transformando o mundo, né? Pelo menos como idealistas que concebem as grandes ideias do mundo, que estão presentes no universo, e que a gente tenta colocar isso em ação, o desejo, né? E, melhor dizendo, a vontade que temos é de transformar a realidade para algo sempre melhor, né, Danilo? A gente sabe que o mundo hoje tem muitas dificuldades, tem muitos pontos obscuros, muitos. Mas cada vez que a gente oferece algo para o mundo, a gente não está oferecendo só para um outro ser humano, ou sei lá, seja numa ajuda com um animal, uma planta, né? Mas como eu aprendi com um grande amigo, o Roberto Pertile, né? Grande amigo nosso, né? Grande irmão de trilha.
E que também isso ele referenciando a própria professora Adélia, quando a gente oferece algo para o mundo, quando a gente oferece, quando a gente ajuda alguém, quando a gente ajuda um animal, uma planta, quando a gente oferece algo, em suma, a gente está ajudando o próprio cosmos, a gente está ajudando o próprio universo. E isso é algo muito forte, apesar da singela ação que a gente pratique, por mais singelo que seja. Então, isso é grandioso. E isso tem conexão com as grandes ideias do bom, do belo, do justo, verdadeiro, da generosidade, do amor, da bondade e tantas outras ideias e valores que estão presentes no ser humano e que a gente pode oferecer. Oferecer através de ações específicas, sim, mas que carregam essa energia, né? Essa energia que vai nos possibilitando transformar a nossa realidade sempre em algo melhor. Recentemente, Gustavo, eu assistia ao documentário sobre a vida do ator afrodescendente Sidney Poitier, e ele tem uma história muito bonita de vida que é inspiradora. Ele disse que nasceu com 2 meses, de maneira prematura, e o pai dele trazia uma caixa de sapato em mãos, justamente ciente de que o menino iria morrer. Para enterrá-lo, serviria aquela caixa de sapatos. A mãe dele não perde a esperança e ele tornou-se um dos maiores atores da história da humanidade. E ele relata também que trabalhava como limpador de pratos em um restaurante e viu um anúncio para um teste de teatro. E ele foi lá, fez o teste, a pessoa que conduziu esse teste não o aprovou e praticamente o enxotou ali do local. E ele disse que, ao sair de lá, teve convicção de que nasceu para fazer aquilo. É muito curioso porque qualquer um de nós poderia ter perdido a esperança, e ele não. Fazendo uma reflexão filosófica, todos nós temos esse potencial humano e temos algo para trazer para o mundo através de uma vocação, através de algo que nós temos dentro de nós próprios de bondoso, de valoroso, enfim, de digno da nossa condição humana para oferecer à humanidade. E na sua mensagem final, Gustavo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque o nosso momento ele é de desesperança, é de manipulação, e isso faz com que a gente perca essa alegria de viver, esse interesse humano por desenvolver o nosso potencial e trazer para o mundo essa luz divina que existe em cada um de nós, que é a esperança, que é a força, que são os valores que vão construir esse mundo novo e melhor e que todos nós carregamos dentro dos nossos corações. Enfim, gostaria que você, além de tudo que já falou, falasse um pouco mais sobre isso também, para que a gente encerrasse essa nossa conversa de hoje. Danilo, você trouxe um ponto bem importante aí, e eu mesmo não estava me dando conta, mas você falando eu me lembrei de algo, um ensinamento muito importante que eu aprendi com o meu primeiro mestre na Acrópole, que fala da vocação. E ele me ensinou que a vocação não está relacionada a uma profissão ou a alguma habilidade. A vocação está justamente em saber o que temos a oferecer, oferecer para o mundo. É entender que aquilo que a gente tem no nosso mais íntimo, que a gente quer transmitir e oferecer. Isso não está relacionado necessariamente a uma ação específica, a uma habilidade específica, ainda que possa ser canalizada através dessas habilidades que a gente possa ter, ou até mesmo de profissões, que seja, né? Mas a gente não se limita a isso. A vocação, relação com o vocábulo vocatio, né, que significa chamado, e que na antiguidade tinha relação com o chamado da alma, né, com o chamado interior. E aí isso acho que enlaça bem, né, acho que a gente acaba conseguindo conectar justamente com o princípio, né, que a gente comentava até então, nesse bate-papo, que é sobre as virtudes, né. O que a gente tem a oferecer tem a ver com canalizar esses valores, essas virtudes, né. E um conjunto delas vai dar ações específicas e vai se canalizar através de habilidades, eventualmente. E como você falou, né, um grande ator que vê que essa oportunidade de oferecer algo é através de transmitir sentimentos humanos, né, através de personagens, e vê nisso a sua oportunidade. Quantas coisas ele está transmitindo aí, né? Se ele está encaixado na sua vocação.
o quanto de potencial ele consegue transmitir, né? E talvez seja por isso que é tão importante a filosofia na nossa vida, não como mais uma disciplina, mas como um modo de vida, porque se nós buscamos entender esses princípios em nós, esses valores em nós, nós temos condições de transformar muita coisa, transformar em coisas muito melhores. As nossas ações têm um poder imenso de transformação. E a gente não precisa pensar na transformação global, total do mundo, né? Sim, podemos sonhar com isso, mas vamos começar pelo nosso redor, pelo nosso próprio mundo, né? Pela nossa própria porção de influência. E só por isso a nossa vocação, o nosso talento, que pode ser cada vez mais desenvolvido, ele vai ajudar muito. Ele pode transformar realidades e a partir disso podemos nos aproximar cada vez mais dessas grandes ideias, né? Nos aproximar e tocar o calor que elas proporcionam, né? O calor da sabedoria que elas proporcionam. Dessa maneira, encerramos esse nosso podcast da 18ª edição da Semana Mundial da Filosofia. Lhe agradeço novamente a presença, Gustavo, e claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo, e sempre é um prazer participar e espero que seja útil aí aos ouvintes um pouco do que a gente tem para transmitir. Sem dúvida, Gustavo. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, bem como informar-se sobre a série de atividades em virtude da 18ª edição da Semana Mundial da Filosofia, pode fazê-lo através também do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Anton Bruckner e chama-se Sinfonia número 8, Adágio.